Olá, sou Hugo Vasconcelos, o dono da QCursos Networks. Eu tenho ministrado mais de 280 cursos, a maioria na área de programação. E eu tenho feito agora alguns cursos com C Sharp, utilizando o banco de dados SQL, MySQL, que são para desenvolvimentos práticos, de sistemas mesmo, aí, sistemas rotineiros. Já fiz para clínicas, agora estou fazendo aqui para orçamentos. Esse é um sistema que foi concluído para orçamentos. Eu vou mostrar algumas das funcionalidades aqui desse sistema. E ele deu 75 aulas, se eu não me engano. Foi mais ou menos 75 aulas aqui. Ficou um pouco extenso e eu até vou criar um segundo módulo, porque foi aparecendo várias outras coisas que seriam interessantes estar implementando. E teve alguns alunos também que já me pediram algumas implementações, já me deram algumas ideias e eu vou estar aplicando então. Então ele vai ter um segundo módulo com algumas adaptações, algumas melhorias. A parte também de relatórios, eu utilizo o banco de dados aqui, trabalhando com MySQL. Em nenhum curso eu ensinei a fazer aí consultas, fazer algumas rotinas em MySQL, para trabalhar com os relatórios dentro do C Sharp. Então vocês vão aprender isso também no segundo módulo, ok? Nesse sistema em si que foi desenvolvido, eu julguei necessário para um sistema de orçamento cadastrar produtos, fornecedores, fazer a comunicação dos fornecedores com os produtos, cadastrar também unidades, porque, por exemplo, quando você for solicitar um novo produto, você já tem aqui as unidades para poder cadastrar aquele produto e buscar também as informações dos fornecedores. Então, julguei necessário isso aí, cadastrar também clientes, porque o orçamento ele é feito para os clientes, então os clientes aqui é interessante você ter os dados cadastrais e contatos dele, ok? Fiz aqui também o cadastro, obviamente, das unidades. Quanto ao orçamento, para solicitar o orçamento em si, eu utilizei as informações dos produtos do cliente e aqui nós fizemos alguns cálculos para poder, por exemplo, fazer totalizações, para poder gerar o total de um orçamento, fazer a comunicação entre esses orçamentos que são adicionados. Então, tudo isso nós fizemos aqui, fomos implementando no decorrer das aulas. Algumas consultas nós temos também, como por exemplo, eu posso buscar os orçamentos de um determinado cliente utilizando uma combo box, Então, pelo nome dele, quando eu seleciono aqui o cliente Marcos, ele me traz aqui o total do orçamento dele, que foi 26 mil, e me mostra os itens aqui que foram orçados por ele. Também eu posso fazer aqui por número do orçamento, onde ele tira o combo box e me mostra aqui uma caixa, e aí eu posso definir, vamos colocar o 8, por exemplo, que teve mais de um. Então, o 8 foi orçado pela cliente Marcela, que fez aqui orçamento de 2 computadores e um notebook, com um total de 19 mil. Então, assim nós temos toda essa estrutura, e podemos aqui fazer as consultas. Mostrei buscas também por data, tá joia? Então, aqui na data, por exemplo, de hoje, que é o dia 7, ele me mostra aqui todos os orçamentos que foram feitos naquela data e a totalização dele. Essas mesmas informações você pode recuperar aqui também na tela inicial, caso você ache aí necessário. Todos eles podem aqui também funcionar o CRUD com opções para edição, exclusão, você consegue aí em qualquer um dos tipos dos registros e conteúdo diferente do que eu havia mostrado, além de estar desenvolvendo um sistema com MySQL, eu não tinha desenvolvido em nenhum outro, eu mostrei várias configurações que podem ser feitas no Data Grid para personalizar o seu sistema. Então, por exemplo, o nome das colunas aqui, eu nem cheguei a fazer em todos, no fornecedor, por exemplo, ele vem igual está no banco de dados. Esse tipo de coisa você precisa tratar, Então, tratando ela aqui, eu vou clicar no banner, ele abre o formulário de orçamento, você mesmo define qual será o número. Aqui, por exemplo, aqui é uma comunicação buscando o ID do produto, porque a ligação dessa tabela de produtos com o orçamento, se você olhar na base de dados aqui, que é uma base de dados MySQL, ela é feita com o número inteiro. Então, ele salva aqui nas informações dos orçamentos o ID do produto. Mas quando eu recupero isso em tela, ou seja, numa combo box, que é nessa caixa de combinação que nós temos aqui acima, ou em um data grid, não é interessante que você recupere o número, o código do produto e o código do cliente, e sim mostre o nome, Fica algo mais objetivo, mais fácil aí de interpretar. Número é só a condição aqui na qual ele vai salvar na base de dados para que você tenha o relacionamento entre as tabelas. Então, tudo isso eu detalho e com base nisso você consegue desenvolver qualquer tipo de sistema aí, utilizando esta linguagem, que é C Sharp, utilizando o banco de dados SQL, MySQL, perdão. Na verdade, se você optar pelo banco SQL também, não vai ter muita diferença, Você consegue aí trabalhar perfeitamente. Lembrando que se você
não tiver nenhum conhecimento em MySQL, nenhum conhecimento em C Sharp, eu vou aconselhar que antes de você fazer esse sistema, você faça, né, o meu curso de C Sharp com MySQL, aonde eu ensino, por exemplo, passo a passo para você poder criar uma conexão, cada objeto relacionado à conexão, cada item e dado, abertura, fechamento, né? Aqui o nosso sistema também ele está no padrão MVC em 4 camadas, tá joia? Com os model, a view e o controller, mais a estrutura de entidades que pega as informações do banco. Então tudo isso você aprende passo a passo no meu curso de C Sharp com MySQL. Esse curso ele é focado aqui no desenvolvimento do sistema, então do zero, eu crio um novo projeto, crio as pastas, crio a conexão, crio tudo, né? Mas se você tiver dificuldades ao acompanhar, eu vou aconselhar então você fazer antes o C Sharp com MySQL. Eu espero que vocês gostem do curso, né? Acompanhem aí o material, eu vou estar fazendo na sequência agora já o segundo módulo, aplicando aí então algumas implementações dentro desse sistema e ele no final vai ficar um sistema muito, mas muito bacana aí e bem completo.